Paz, amor e muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Estamos de volta para continuar os estudos sobre energias. Hoje o tema será vampirização. Este tema, o qual vai nos dar uma clareza de entendimento sobre o fluxo de energias e a necessidade dessas energias da sobrevivência e manutenção do corpo, e que também essa necessidade não só está entre os encarnados, como também nos desencarnados. Quero dizer com essa afirmação que existem dois tipos de vampirização básicas, tá? A primeira é a vampirização de encarnado com encarnado. E a segunda é vampirização de desencarnado com encarnado. E também tem a vampirização de entidades trevosas, desencarnadas, com os encarnados projetados no astral. Eu vou falar desses três tipos de vampirização, e o qual vai dar uma boa ênfase no entendimento para entender e como fazer para nos precaver desse tipo de situação que é muito comum. Para entender isso, é muito importante compreendermos sobre o campo áurico, tema este que eu falei no áudio anterior, mais aprofundado. Vou só dar uma explanaçãozinha leve sobre isso. Quem quiser mais detalhes sobre esse assunto, quiser aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhada no áudio anterior, Mediunidade 3, o qual eu entro mais em detalhes sobre campo áurico e sobre a capacidade de atração que nós temos devido a este campo áurico. Este campo áurico ele existe pelo fato de que nós somos basicamente formados pelo corpo físico, né? Que é a nossa ferramenta de atuação no mundo físico, e um envoltório energético. E esse corpo físico também é animado para ter a sua vitalidade, a vida em si, através de energias. Estas energias têm como fonte a alimentação, que nos fornece as substâncias químicas, como vitaminas, nutrientes, etc., para a manutenção do corpo, física, e também energético. Pela própria ciência, já é provado que o nosso corpo produz energia, tanto que é até medida por aparelhos. Porém, não é só a energia dos alimentos que sustenta a nossa estrutura física. Estrutura essa também é mantida pela energia que vem do universo, do Criador, que é chamada através de muitas teorias ou estudos, como prana, como energia primordial, ou vários outros nomes, éter, né? Energia luz. Existem muitas fontes de estudos que chamam essa energia com algum nome específico. Podemos chamá-la de energia primordial da vida. Essa energia vem do universo, do Criador, que nos envolve, mantém a vida e mantém a nossa consciência no corpo físico, inclusive mantém a própria vida eterna do espírito. Por isso que eu digo que os espíritos também precisam de energia para se manter, e essa energia vem do Criador. E nós precisamos constantemente nos alimentar dessas energias, da energia física, manter o corpo, primordial para a vida orgânica, e manter a ligação do espírito, dos corpos espirituais ao corpo, e manter tudo isso funcionando através da energia divina, a energia primordial vinda de Deus. Devido a essa formação energética que existe em nosso corpo, é formado então o campo áurico em volta do nosso corpo, que pode alcançar a de 1,5 metro, 2 metros até 5 metros de raio, podendo ser maior ou menor de acordo com a condição estrutural energética da pessoa, saúde ou evolutiva também. Com esta colocação básica, dá para entendermos que nós somos realmente formados por energia, nós somos estruturados através dessas energias. Sendo assim, nós precisamos ser alimentados por essas energias constantemente, alimentos e campo universal,
que está envolvendo a tudo e a todos, o que eu chamo de energia divina. Ok, o que isso entra em questão a respeito da vampirização? Existe o seguinte, quando uma pessoa entra em desequilíbrio ou se negativa, ela pode bloquear o acesso de absorção dessa energia de forma mais divina, devido que tudo é campo vibracional. Se nosso tom vibracional cai em demasia, nós perdemos a capacidade de absorver energia do original, energia divina, energia mais pura. Sendo desta forma, como meio de emergência, nós começamos a absorver energia dos ambientes e pessoas que se aproximam de nós. Ok, mas a energia pura e primordial não está envolvendo todo o ambiente, as pessoas em nossa volta? Sim, com certeza. Só que, puxando a energia de forma indireta, nós pegamos qualquer tipo de energia, as mais densas ou as mais elevadas. Tudo depende da nossa sintonia. Deixando de uma forma mais clara, quando estamos equilibrados, em harmonia, plenos, com boa vibração, nós conseguimos entrar em contato com o divino de forma mais adequada e recebemos energia pura de forma direta, e isso nos alimenta e nos fortalece constantemente. Quando entramos em desequilíbrio, nós acabamos por densificar a nossa vibração, tornar a nossa vibração menor, e a nossa energia fica mais pesada, e desta forma a conexão com a energia primordial fica mais difícil. Também tem uma colocação que se fala que o nosso chakra da coroa, ele começa a ficar fraco ou encoberto por camadas de energias mais densas. É como se fosse um guarda-chuva que impede que a energia primordial mais pura do divino nos abasteça. Para que haja a preservação da vida, nós começamos a absorver energia um pouco mais processadas, porque se nós não conseguimos pegar a energia de forma pura do universo, da fonte divina, como regra básica, nós começamos a absorver energias de forma indireta, ou seja, doada por pessoas próximas a nós. Pessoas estas, que têm a sua produção de campo áurico de energia que vai fornecendo e auxiliando. É como uma doação de preservação da vida. Por isso é que o vampiro encarnado, na realidade, ele não é voluntário de fazer essa vampirização. Ele recebe energia por questão de doação e necessidade de sobrevivência. E o outro que tiver mais energia vai doar energia para esta pessoa. Isso é um meio natural de se preservar a vida e de se auxiliar ao próximo, pois todos no universo somos uma unidade. Conseguimos entender com isso então o porquê que quando chegamos próximo de uma pessoa que está passando um certo sofrimento, um distúrbio, algum desequilíbrio, o porquê que nos sentimos descarregados, cansados às vezes após conversar com esta pessoa. Não foi ela que roubou sua energia, na realidade você doou energia. Este, no caso, é um tipo de vampirização vivo com vivo, que chama-se vampirização porque teve uma troca de energia. Uma pessoa se alimentou da energia do outro, mas na realidade não é uma questão negativa de troca de energia, é uma ação solidária. Existe a questão também de quando nós perdemos energia, quando nos aproximamos de pessoas muito ruins, por exemplo, muito negativas, de baixa vibração. Nesses casos ocorrem duas coisas. Primeiro, você recebe um choque de energia. A tua energia é mais positiva, digamos que você está bem equilibrado. A energia do outro é mais negativa,
ou seja, ele está em desequilíbrio, mas não em desequilíbrio psicológico ou mental, está em desequilíbrio por maldade, por negatividade. Quando ocorre essa aproximação, existe o risco de você se contaminar com a negatividade dessa pessoa, e essa contaminação queima a sua energia positiva, que é um sistema de autorreparação energético, te deixando pesado, com peso no corpo, por exemplo, te enfraquece por queimar essa energia também. Ou ocorre também no caso de pessoas com poder de persuasão muito forte. Digamos que esta pessoa muito negativa, ela tem uma persuasão muito forte sobre o outro, ou seja, é uma pessoa agressiva, que impõe a opinião, que força. Então, esta pessoa, desta forma, quando se opõe sobre você, no caso, estou dizendo você como questão geral, tá? Quando essa pessoa se opõe com você, ela cria um campo de medo ou de receio ou de raiva que gera na pessoa que está sendo persuadida por este ser, fazendo assim dessa forma que a energia dela consiga dar uma quebra na proteção dela e automaticamente essa pessoa rouba a energia desse outro. Nós podemos ver também que são os casos de pessoas muito agressivas para lidar com as outras, sempre estão atingindo o outro de alguma forma, desestabilizando o outro de alguma forma, ou sempre impondo a própria vontade. Quando pessoas agem dessa forma, ela está quebrando a energia do outro e absorvendo para si. Por quê? Primeiramente, elas já estão num certo patamar de negatividade, que impede dela absorver a energia primordial pura. Então ela tem que absorver dos ambientes. E como é que ela absorve a energia dos ambientes? Como o outro está com a energia mais equilibrada, mais forte, em boa harmonia, a vibração dele está boa, com contato com o divino, se alimentando constantemente, grande quantidade de energia, para ele perder energia, ele teria que ser desestruturado. Então, pessoas assim, negativadas, ou por questões de caráter mesmo, ou de condicionamento de comportamento, gente muito apegada à matéria, por exemplo, que se impõe ao outro, muito forte a opinião, é a minha opinião e pronto, não me interessa o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é que vale. Pessoas nesse tipo de comportamento muito forte, por que elas são assim? Devido ao próprio estado mental delas, elas perdem a conexão para absorver energia primordial. Desta forma, se veem na necessidade de absorver energia de ambiente de outros. O ambiente não fornece tanta energia sim, porque está mais sem mexer, mas de pessoas sim. Porém, a energia dele, o campo de energia deste ser que está em desequilíbrio e tem uma negatividade forte, ele tem uma capacidade de absorção de energia muito forte também, devido pela própria negatividade que ele gerou em si mesmo, pelo comportamento forte e persuasão. Porém, para pegar a energia de uma outra pessoa, tem que ser quebrada o padrão vibratório dessa energia. Como é que ele vai fazer o padrão vibratório da energia de outro ser quebrado e cair para que ele consiga absorver essa energia? Porque se a energia do outro estiver muito equilibrada, boa em equilíbrio, não vai ter sintonia com a dele, então ele não vai conseguir absorver essa energia. Então, desta forma, ele faz a persuasão de forma inconsciente até. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar conversando com outro ou ter um acordo amigável sobre algo? Sempre tem que acabar provocando alguma situação em que gere constrangimento, medo ou até mesmo raiva do outro. Isso eu posso afirmar em situações comuns de se encontrar, daquela pessoa que sempre está com o seu ego muito elevado e ofende as pessoas de cargos inferiores, ou aquela pessoa que vive na marginalidade e sempre se impõe ao outro pela força, sempre sente prazer em ver o outro sentir medo dela,
Ou aquele administrador ou patrão que, por exemplo, sempre vai falar com o funcionário e o maltrata, ou fala de forma ríspida com ele, não consegue ter uma comunicação harmônica, ou aquela pessoa que sempre está impondo a opinião dela, ponto, acabou, e acaba contradizendo o outro. É difícil manter um contato, uma convivência 100% harmônica, sempre há atritos. Essa pessoa muitas vezes nem é uma pessoa ruim, mas ela intuitivamente, devido ao grau de negatividade que se acumulou, que pode ser por exemplo, ganância, apego à matéria, egoísmo, acúmulo de energia nervosa, desestabilização de qualquer espécie no emocional dela, provoca isso, tornando ela assim mais agressiva com o outro. E esta agressividade acaba sendo uma ferramenta de desestabilizar as outras pessoas que se aproximam dela, e ela acaba absorvendo essa energia. Resumindo, é uma outra situação em que a pessoa faz uma vampirização de forma involuntária, porém com um certo grau de negatividade mais agressivo. Sendo assim, aquela pessoa que se dá medo até de chegar perto, ou toda vez que você vai ter contato com essa pessoa, você se sente angustiado porque essa pessoa não consegue ter uma conversa, uma convivência harmônica. E isso não se dá só para pessoas agressivas, às vezes até pessoas doentes também acontecem muito disso. Ela está sofrendo tanto na doença dela em que ela não consegue, por exemplo, corresponder a um ato de carinho, no cuidado com ela mesma, e ela acaba sendo agressiva com a pessoa que está cuidando dela com um certo carinho. E isso acaba gerando uma vampirização negativa, sendo que se ela fizesse o contrário, se harmonizasse, tentasse buscar a positividade, ela elevasse a vibração dela, ela receberia essa doação de energia das pessoas que se aproximam com carinho dela, e ela se recuperaria das doenças que possui com mais facilidade. Como também tem aquelas pessoas extremamente agressivas, né? Que gostam, sentem prazer em fazer o mal para o outro. Por que ela sente prazer em fazer o mal para o outro? Porque quando o outro sofre, ele desprende uma certa quantidade de energia que o satisfaz, se alimentando assim energeticamente de sua vítima. Fechando aqui a questão vivo para vivo das pessoas que estão com deficiência de energia, as quais, para manter a própria sobrevivência e buscar a cura, elas buscam energia de doadores, que são as pessoas próximas. Ou seja, o que é comum de ver de vampirização vivo para vivo? Pessoas depressivas, que tenham problemas emocionais graves, pessoas que estão em momentos de desequilíbrio. Por exemplo, teve uma amiga que perdeu um ente querido e você foi visitá-la para consolá-la. Na verdade, você não está consolando ela apenas com palavra. A sua presença é muito importante para ela, porque ela está tão mergulhada naquele luto em que ela precisa de calor humano. O calor humano, o que é? É a sua energia. Você doa essa energia para ela. E você não fica desprovido dessa energia. Você pode ficar até um pouquinho cansado depois, um pouco descarregado, mas você dorme um pouquinho, você está novo de novo. A energia é contínua. Se você está conectado com o divino, você é realimentado automaticamente e de forma contínua. Aprendendo a trabalhar com as energias, você consegue fazer isso de forma mais rápida. Ou seja, quando você vai visitar essa pessoa que está em sofrimento, passando uma dificuldade, você está fazendo uma doação de energia. E quando você tem essa consciência, isso é uma coisa muito boa, positiva, e é uma caridade, auxiliar o próximo. Tem aquelas pessoas que estão passando por problemas emocionais graves, depressão, períodos grandes de crise, elas se descarregam. Por isso que o companheirismo, a amizade, o consolo é útil. Porém, o cuidado está em você não se misturar com essa energia dessa pessoa.
Porque se a pessoa está muito negativa, você tem que se manter positivo. Agora, se a outra pessoa está falando, a vida não vale nada, e você fala, não vale nada mesmo, aí vai os dois pular no buraco juntos de mãos dadas. Esse que é o problema. Isso acontece muito com pessoas mais sensitivas, que podem ser chamadas também de médiuns. Elas vão lá consolar o amigo ou a pessoa que está em sofrimento e acaba entrando na negatividade dessa pessoa, que ela está com necessidade de energia, e o sensitivo, o médium, produz energia de grande quantidade, vai doar essa energia, mas ao mesmo tempo que ele está doando essa energia de forma caridosa, com amor e carinho, ela acaba entrando na negatividade da pessoa. Como é que ela entra na negatividade da pessoa? Com julgamento e também com compaixão excessiva, ou seja, ela se põe demais no lugar do outro, aí ela começa a sentir a dor do outro. Então corre o risco dela se negativar também, e ao invés de ajudar o amigo ou amiga, a pessoa que está prestando esse serviço solidário, ela acaba atrapalhando essa pessoa e leva para casa parte dessa carga criada pelos dois juntos, que pularam juntos com as mãos dadas no buraco. Saem os dois sujos. Então acaba não sendo positivo. Por isso que quando você vai ter contato com alguém que está em um estado de sofrimento, um estado de patologia física, mental, emocional, seja o que for, tente manter sempre a conexão com o divino durante o período de conversa, de conexão, para manter essa energia boa fluindo com você, e também manter uma certa positividade. Se ela falar que aquela pintura está feia, aí você fala, mas aquela cor é bonita, pintando de novo vai ficar maravilhoso. Por exemplo, tentar dar uma de poliana, como se diz, né? Ser positivo, olhar o lado bom das coisas. Porque quando uma pessoa está num estado de sofrência, ela está conectada com a negatividade, ela está precisando de socorro. Então a necessidade de mostrar o belo é muito importante. Porque quando a pessoa está nesse estado de sofrência, ela perde a capacidade de olhar o belo, só consegue ver o ruim, o negativo, o feio. Por isso a vantagem e o cuidado de se ter ao ter contato com pessoas que estão em estado de sofrimento. Sendo desta forma, é uma caridade doar energia. Nos áudios anteriores que eu falei mediunidade 1, 2 e 3, aconselho a todos que não viram esses áudios a dar uma olhadinha, que ele não serve propriamente dito somente para médium, serve para todas as pessoas. Eu falo de uma questão básica para o médium, é aprender a doar energia. E um dos meios de doar energia é isso, o consolo ao próximo, orar para o próximo, um abraço, uma pessoa, mesmo que ela esteja bem, existe sempre a troca de energia. Por isso o próprio sentimento é uma doação de energia. Então está aí uma característica muito importante. Se você se sente descarregado quando está conversando com uma pessoa, que essa pessoa está passando por certas dificuldades, não vá pensar que ela é uma vampira energética maligna, negativa. Não, é alguém que está precisando de socorro e precisa de sua ajuda. Ah, mas eu me sinto muito desgastada, cansada quando eu fico próximo dessa pessoa, quando eu vou ajudá-la, mas eu gosto muito dela, eu quero ajudá-la. Então, qual que é a melhor maneira de se fazer isso? Pontos básicos. Vá visitar essa pessoa, ou através de uma ligação telefônica, ou através de mensagem. Mesmo à distância, há essa troca de energia, porque não existe distância para energias. Basta se manter conectado com o divino, em equilíbrio e positivo. Olhe o lado bom das coisas. Se a pessoa, digamos que é uma amiga que está falando mal do marido que não lhe trata bem, não entra junto com ela falando mal do marido, não. Vai falando coisas positivas para fortalecer ela. Se a opção dela é largar do marido ou eu dar uns tapas nele, deixa ela tomar a própria decisão. Não entre na conversa negativa de falar mal do outro, e sim dar força para essa pessoa se reabastecer e se fortalecer para tomar as decisões que ela tem que tomar de forma equilibrada e de visão clara. Não entre em julgamento. Quando nós julgamos o outro, nós entramos na energia do outro.
E se o outro está com um patamar de energia negativa, esse campo vai nos atingir. É uma ponte que se faz a partir que se faz um julgamento. Por isso que é até bíblico, não julgais. Porque quando nós julgamos, nós entramos na sintonia com a energia daquilo que estamos julgando. E para finalizar, creio que não vai dar para falar sobre a vampirização de desencarnados, mas eu vou fazer um outro áudio e falar sobre ela na sequência, porque está ficando um pouco longo. Um outro tipo de vampirização. Esse tipo de vampirização já é uma vampirização negativa, porém involuntária também. É aquela vampirização, sabe aquela pessoa que toda vez que você chega perto dela está falando mal de alguém? Você chega a conversar com o fulano, aí o fulano está falando mal disso, dele, daquilo lá, tal. O porquê? Toda vez que você vai conversar com esse fulano, ele está falando mal de alguém ou reclamando de algo. O que podemos observar nesse detalhe? Essa pessoa ela já está num patamar de negatividade que não consegue ver o bom em nada. E aí, o que fazer nesses casos? Bom, o ideal é você tentar conduzir a conversa para o positivo, desviar a conversa para não entrar nesse patamar. Porque a crítica é um meio de descer a vibração de forma rápida. E o que acontece com essas pessoas que criticam demais? Elas estão com a vibração baixa, elas estão conectadas demais com o negativo. Elas estão sempre procurando uma novela para viver. O que é uma novela? Já observaram? A novela sempre tem aquela pessoa boazinha que leva chicotada durante toda a trama da história e tem aquele que dá a chicotada. E o final feliz é quando o bonzinho que apanhou a novela inteira consegue se levantar, escapar das chicotadas e aquele que dá a chicotada tem um final bem infeliz. Esse é o padrão normal da novela. Então, aí as pessoas que estão nesse patamar de crítica estão vivendo como se fosse uma novela. Elas estão sempre procurando alguém que dá a chicotada. Às vezes a chicotada não é nem neles, é em outros, mas eles querem apontar o fulano da chicotada. Porque isso gera prazer neles em ver essa trama, essa sequência. Isso aí já é uma característica psicológica de perca de libido pela vida, falta de conexão com o divino, às vezes algum distúrbio psicológico, carência. São várias questões que a pessoa precisaria ser tratada, ser cuidada. Não é uma pessoa maligna, eu considero que é uma pessoa doente, precisa de cuidado. Ok, o que ela faz em questão de emergência de forma intuitiva? Não é voluntário. Eu não estou dizendo que uma pessoa, vamos chamar de fofoqueira, é uma pessoa maligna e que tem que ser queimada ou botada na cruz e tacado fogo nelas. Não. Eu estou dizendo que essa pessoa que tem essas características são pessoas que têm uma patologia que precisa ser tratada. Só que, infelizmente, nem todos buscam ou têm consciência para buscar se tratar. Porque o vício da crítica é uma coisa que fixa no ser humano de uma forma tão grande que para ela perceber que ela está presa nesse vício, demora muito tempo, às vezes nunca percebe. O primeiro ponto para se tratar do vício da crítica é perceber que tem o vício da crítica. É igual ao alcoólatra. Como é que ele vai parar de tomar álcool? Que o álcool está fazendo mal para ele, está deixando ele dependente. Ele perceber que o álcool faz mal para ele e que ele é dependente de álcool e tem que lutar contra. E é desafioso cortar. Ele vai ter que lutar diariamente contra esse vício. É a mesma coisa o vício da crítica. Quando você tem esse vício de ficar preso na negatividade, olhando o ruim, criticando, apontando, julgando o outro constantemente, não conseguir parar de argumentar com o outro, a ponto de sentir prazer em ver algo interessante sobre o outro para poder contar para outra pessoa, é um patamar de vício muito forte e que para ela lutar contra, ela tem que tomar consciência e começar gradativamente eliminando. Não vou falar isso porque isso não convém. Então vai
gradativamente. Mas aí é de cada um. Nós não vamos obrigar um outro a mudar um patamar de comportamento. O máximo que podemos fazer é aconselhar se houver abertura. Tá, então tá, o que acontece com esse comportamento? Esta pessoa, ela está com deficiência de energia devido à negatividade que entrou, causado pelo ponto de vista de apontar, julgar e se envolver com o negativo do mundo afora e sempre estar buscando o drama da novela, a saga do bem e do mal, ver sempre o ruim e o bom, coitadinho daquele por causa daquele outro malvadinho, e fica esse julgamento constante na mente dela, sempre fala do ruim, do negativo, sempre está sofrendo, sempre está com tristeza, reclama de dores, reclama disso, reclama daquilo, porque ela está presa nesse ciclo vicioso de chamado negatividade e crítica. Se ela está presa nesse campo, como é que ela vai absorver energia se ela está num patamar vibracional mais baixo? A energia divina ela não consegue ter acesso devido a esse grau. Mesmo que ela ore, vá lá na igreja, faça tudo, pode até absorver energia, mas não consegue absorver o suficiente. Como é que ela consegue absorver? Pessoas com mais energias que se aproximam delas, elas começam a criticar terceiros. Automaticamente, na hora que ela entra no ciclo de crítica com esta pessoa, a energia dela se liga na dessa pessoa que já está baixa, começa a haver uma sucção dessa energia, uma vampirização. Só que a energia dessa pessoa que está em maior quantidade, ela densifica, cai a vibração para poder chegar nessa outra pessoa. Beleza, acabou a alimentação, cada um foi para sua casa e a outra foi com menos energia para casa e com o patamar geral de vibração dela caído e denso. Ela se contaminou com a crítica do outro. Aí esta pessoa, se ela tem bons hábitos, faz uma oração, vai para a igreja, faz isso ou aquilo, começa a se esforçar a mudar o ponto de vista dela, a vibração se leva de novo, ela começa a absorver energia novamente. Ou então vai dando um efeito dominó. A vibração dela cai, ela começa a pegar a história da outra que falou e começa a repassar para outras pessoas da mesma forma julgadora, e quando vê, essa pessoa se torna doente também. Ou seja, é contagioso. Então, cuidado com a crítica, meus queridos amigos, pois a crítica, o julgamento, a constância de observação no negativo é muito ruim para nós mesmos. Como é que a gente faz para se proteger de uma pessoa dessas, tá? Duas coisas. Entrou por um ouvido, sai por outro. Não entre na conversa. Se for uma pessoa que não faz parte de tua vida, que não lhe soma nada, ou que você não lhe deve nada a essa pessoa, que não tenha necessidade de convivência com essa pessoa, conviva menos. Ou se for uma pessoa próxima, que você vê que é um caso de doença, de desequilíbrio, etc. Se você puder fazer algo por ela, o que você pode fazer por ela? Seja positivo quando está próximo a ela e se esforce para não entrar no ciclo de julgamento para terceiros. Se ela está falando da irmã, da prima, da tia, não diga nada contra, mas vai tentando mudar o assunto, vai tentando sair da crítica. Se esforce. Muitas vezes a contínua presença sua, se é uma pessoa próxima, se é uma mãe, uma pessoa querida que você cuida, que está próxima a você, companheiro ou companheira, a sua convivência, você vai educando essa pessoa gradativamente a sair desse ciclo vicioso. Mas é um processo lento, vou ser sincero. Você não obriga uma pessoa a parar de usar álcool do dia para a noite. Você não obriga ninguém a nada. Você não educa um alcoólatra a ser ex-alcoólatra. Você, ao mesmo tempo, também não vai educar uma pessoa viciada em crítica, em negatividade, de um dia para o outro. É uma constante luta bem longa. E não é rápido e não é garantia de sucesso. Esse é o tópico para dar esse respeito. Bom, no próximo eu vou continuar com a vampirização de desencarnado com encarnado, como funciona, como se proteger disso. Existe também o ponto de vampirização durante o sono que acontece de desencarnados e outras linhas que seguem. Até a próxima, deem seu joinha,
compartilhem, se inscrevam no canal para receber o aviso de que surgiu um vídeo novo. Pretendo soltar pelo menos um vídeo por semana, mas estou programando alguns extras para serem colocados. Gratidão pela oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento, essa experiência que eu tenho com os tratamentos que realizo com o meu trabalho. Espero imensamente que tudo que estou passando ajude a todos a superarem os seus limites, a crescerem, evoluírem e cumprir todo o planejamento divino que há para cada um de nós. Um grande abraço, paz, amor e muita luz a todos.